Seus dados também precisam fazer roteamento dentro da internet. Roteamento nada mais é do que você sair de um lugar e chegar a um destino utilizando um caminho estático pré-definido ou, o que é mais comum, um caminho dinâmico, onde ele vai analisar quais são os potenciais caminhos de um lado para o outro, escolher o melhor caminho e simplesmente tomar a decisão por qual que ele vai estar indo. Isso é roteamento. Só que eu vou entrar no low level, aprofundar em roteamento, te mostrar as diferenças entre o roteamento estático, o roteamento dinâmico e, obviamente, te ensinar também como que a gente implementa isso na prática. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Palma, sou CCIE, certificado como expert dentro de algumas trilhas. Service Provider é a minha veia, onde realmente corre meu sangue, mas também sou especialista em Enterprise, soluções para empresas de pequeno, médio e grande porte. E aqui você vai aprender de uma vez por todas o que é roteamento, como a gente implementa ele. Se você é analista de redes ou quer se tornar analista de redes, você precisa conhecer de roteamento. E eu quero pedir já uma coisinha para você, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, né? Algum tema de aula que, de repente, você gostaria de ver e também maratona nos vídeos do canal aqui da Hack One, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Sem mais delongas, bora cair aqui para a tela do meu computador e vamos começar a entender um pouco mais sobre roteamento. Muito bem, para a gente conseguir dar contexto em tudo isso, imagine o seguinte, você tem aqui a sua casa, a sua residência e você está querendo fazer um acesso a um servidor na internet. Esse servidor na internet que está aqui do outro lado pode ser o próprio servidor do Google, lá o prédio do Google que está lá no Vale do Silício e você por algum motivo está querendo acessar alguma informação que está lá no Google. E aqui nós temos simulando dois caminhos diferentes. Você tem o caminho que você consegue chegar nesse servidor que está lá nos Estados Unidos, via acessando pelo México, a gente pode falar que isso aqui é o México, e a gente tem a outra opção de você acessar esse servidor nos Estados Unidos, talvez passando pela Venezuela, né? Você tem dois caminhos, um caminho da Venezuela que liga direto você nos Estados Unidos, e você tem um segundo caminho que te liga aos Estados Unidos via México. Então, a gente tem duas alternativas diferentes para poder chegar até o mesmo destino. Você percebe que na figura do PC da sua casa, você usando a internet, você acessando um serviço, ou até mesmo se a gente usasse um exemplo distinto, fosse uma empresa, e essa empresa tem dois links aqui, ó, diferentes, um usando a operadora da Vivo e a outra usando a operadora da Claro, para poder sair dessa empresa que está em SP e esse serviço que está lá no Rio de Janeiro. A gente tem dois caminhos diferentes, São Paulo e via Vivo, via Claro, para sair de São Paulo, chegar até o Rio de Janeiro. A questão do roteamento, ela começa exatamente aqui, porque essa caixa, esse equipamento que está conectado ali na sua internet ou na ponta daquela empresa, que é o equipamento de ponta mesmo, equipamento que está ali na conectividade final do servidor e no início da sua casa, esse equipamento tem que tomar uma decisão. Por qual caminho que eu vou estar indo? Eu vou estar indo via Vivo ou via Claro? Essa decisão desse equipamento ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser uma decisão estática ou ela pode ser uma decisão dinâmica. Qual que é a diferença das duas decisões? Se a gente vai fazer isso estaticamente, ou nós vamos fazer isso dinamicamente. Estaticamente é simplesmente eu definindo na mão mesmo. Eu chego ali naquele equipamento e falo para ele, olha, a partir desse momento, para você poder chegar até o servidor do Rio de Janeiro, eu quero que você sempre mande o tráfego para cá. Toda informação ela vai passar por esse R2, que é o nosso link da Vivo. Isso seria estaticamente. E eu posso colocar um caminho de backup, uma segunda opção, falando, ó, se por acaso o nosso caminho aqui não estiver disponível, aí sim você usa essa alternativa de backup. Isso seria fazer estaticamente. Você vai lá e define isso como que será feito. Você avisa quais são os potenciais caminhos. Agora, nós temos uma outra alternativa, que é a alternativa de fazer isso dinamicamente. E o que muda quando a gente pensa em dinâmico? Dinâmico, nós precisamos do auxílio de um protocolo, de uma inteligência naquela caixa. Por que de um auxílio?
para que esse protocolo que nós vamos estar instalando nessa caixa, ele nos ajude a tomar a decisão. Imagina que eu tenho aqui um link de 100 megas e aqui embaixo eu tenho um link de 1 giga. E aqui eu tenho um link de 100 megas. E aqui eu tenho um link de 1 giga. Você percebe que na soma de banda desse caminho fim a fim, eu acabo tendo a mesma qualidade de link. Não tem nenhum deles que é melhor do que o outro em qualidade de banda. A mesma coisa em quantidade de saltos. Eu tenho aqui, são 2 saltos para a gente poder chegar até o nosso destino. Então, o que a gente gostaria? Eu gostaria de instalar aqui dentro um protocolo. E esse protocolo fizesse uma análise do ambiente e, baseado nessa análise do ambiente, ele escolhesse qual caminho que ele iria seguir. Aqui, para a gente poder entender com clareza isso, eu acho que faz sentido a gente comentar um pouquinho sobre como que é um GPS. Você pode pegar um GPS que ele tenha um conhecimento, um algoritmo específico ali dentro, que ele decide te levar da sua residência até a praia, considerando algumas métricas. Pode ser que ele não tenha acesso à internet, então ele vai considerar o quê? Talvez a distância até o local, se tem ou não tem pedágio, aquela rodovia, e aí para ele é o suficiente para decidir que você deve ir por caminho A. Só que, se no caminho A tiver um trânsito e esse caminho for demorar 7 horas a mais do que o potencial caminho B, ele continua escolhendo o caminho A, porque essa é a maneira dele tomar a decisão de sair de um ponto e chegar ao outro. Agora, você pode ter um outro GPS, você pode ter um Waze da vida, que vai olhar diversos atributos, vai olhar a contribuição daquela rede que as pessoas mandam para que ele decida por qual caminho é o caminho mais eficiente naquele momento e seria uma métrica diferente daquele primeiro GPS. Exatamente isso que acontece quando a gente pensa em roteamento dinâmico. Dependendo do protocolo que você escolher para atuar como seu roteamento dinâmico, ele vai ter características distintas para fazer a escolha de qual que é o nosso potencial caminho de saída. Não quer dizer que sempre que você estiver utilizando um protocolo dinâmico, esse protocolo vai considerar a largura de banda, ou esse protocolo vai considerar a quantidade de saltos, ou esse protocolo vai considerar a confiabilidade do link. Não, cada protocolo tem a sua característica. E sim, esses equipamentos aqui, eles conseguem conviver com diferentes protocolos dentro de cada uma dessas caixas. E eu posso definir a eleição de qual protocolo que eu uso, dependendo da situação que nós estamos tendo dentro do nosso ambiente. E olha só, fazer uma pausa aqui. Se você quer se aprofundar nesses temas de infraestrutura de redes, cloud computing, cibersegurança, eu convido você a se tornar um aluno do HackOne Pro. O que é o HackOne Pro? O HackOne Pro é o nosso ecossistema dentro da HackOne para conseguir formar você um especialista em infraestrutura com uma base super sólida. Lá no HackOne Pro, além de você ter acesso a todo esse ecossistema de treinamento, são mais de 100 cursos para você conseguir aprofundar mesmo dentro do mundo de infraestrutura. Você também tem acesso às sessões de tutorias que acontecem 2 vezes na semana para você poder tirar suas dúvidas, masterclasses, webinários, tudo isso com especialistas campo de batalha. Não só eu, mas um time pesado mesmo para poder ajudar o seu desenvolvimento. Se você clicar no link da descrição, você consegue fazer parte do HackOne Pro num preço especial e cair para dentro para que você possa se tornar um especialista junto comigo. Se você quer se tornar um analista de infraestrutura de redes, cloud ou cibersegurança e não está lá dentro ainda, tu está perdendo tempo e vai ser engolido pelo mercado. Então clica no link da descrição. Mas voltando aqui, pessoal, então vamos ver um cenário, né? Nesse cenário aqui, eu poderia simplesmente abrir esse nosso router 1 e avisar para ele, ó, router 1, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui de uma maneira que todos consigam visualizar. Ó, router 1, nós vamos fazer o seguinte, para a gente chegar, se eu olhar a tabela de roteamento desse cara, hoje o router 1, ele não conhece como ele chega até o servidor. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o IP desse servidor, o IP dele é 192.168.36.6. O router 1 não tem nenhuma rota dentro dessa tabela de rotas para chegar até a rede 36 alguma coisa.
Então, o que eu quero fazer? Eu poderia entrar no meu modo de configuração, no Configure Terminal, e falar para ele, você vai usar um IP Route. Qual que é essa rota? A rota vai ser via R2, então eu vou falar, você vai usar um IP Route 192, 168, 360. Quero que você chegue nesse destino com a máscara 255.255.0. Então, para você chegar nessa rota aqui, eu quero que você acesse via R2. E aí eu vou falar para ele qual que é o destino, qual que é a interface ou qual que é o IP do seu gateway de saída, do seu próximo salto de saída. No nosso caso, a gente está influenciando o router 1 para falar, o seu próximo salto de saída é o R2. E como eu sei o IP dessa interface aqui de R2, eu vou simplesmente entrar o IP da interface de R2, que vai ser 168.12.2. Fazendo isso, eu estou dizendo, e se eu olhar para... Eu estou dizendo para o router 1, ó, você chega nessa rota através desse cara. Eu venho aqui, eu der um show IP route, agora sim, eu tenho uma rota S de estática, indo para 192.168.36.0 via o 12.2. O que eu precisaria? Eu precisaria agora, no R2, fazer uma rota de retorno. Por quê? Eu só consigo ir. Mas na hora que ele devolver o pong, né? Eu faço ping-pong, manda e devolve, manda e devolve. Na hora dele devolver isso para mim, se eu não tiver uma rota de retorno, onde o R3, que é a porta de saída a gente chama de gateway, né? Ele é a porta de saída do servidor 6. Se o R3 não conhecer como que ele devolve isso para o nosso roteador 1, isso nunca vai funcionar. A gente não vai fazer essa rota de retorno aqui, por quê? Porque se eu fizesse essa rota de retorno, eu ia ter que adicionar várias coisas, entre elas uma redistribuição do protocolo de roteamento que nós estamos utilizando, né? Esse protocolo de roteamento que a gente está nesse caso aqui é o SPF, mas eu não quero mexer com isso aqui agora, na parte de redistribuição de rotas, enfim. Eu quero só te mostrar que dentro de roteamento, a gente poderia estar trabalhando com roteamento estático. Se eu der um ping aqui, por mais que eu não tenha a rota de retorno, ele até vai chegar lá no 192.168.36.6. Por que ele vai chegar? Porque antes dessa aula, eu já configurei aqui ó, no R2 e no R3 esse protocolo OSPF. Ele já está prontinho aqui. Se eu der o ping, ele até vai funcionar, mas vai funcionar da onde? De R1. Ele nunca funcionaria do PC5. Porque o PC5 não tem ninguém que divulga a rota do PC5 para frente, por mais que o PC5 use o roteador 1 como gateway. E aí eu te mostro. Olha só, aqui dentro do nosso roteador 1, eu vou dar o ping para 192.168.36.6 e esse ping está funcionando. Esse roteador 1 consegue pingar agora o nosso servidor. Só que se eu abrir o PC5 não vai conseguir, mesmo a gente adicionando um gateway. O gateway que eu vou colocar aqui ó, no PC5 vai ser o gateway do roteador 1. Eu já sei o IP porque eu mesmo configurei. Então, é o IP, deixa eu ver aqui, é o IP 15. Vamos confirmar lá no roteador 1, galera, só para a gente não fazer besteira. Vamos aqui, ó, vamos confirmar. Show IP Interface Brief. Eu tenho 15.1, né? Então, vou configurar aqui, ó, no PC5 192.168.15.1. Agora a gente tem o Default Gateway. Se eu vier aqui ó, no desktop, no Command Prompt, e eu tentar pingar 192.168.15.1, que é o meu gateway, eu deveria conseguir pingar se eu já tiver o IP também configurado. Vamos verificar que a gente tem o IP configurado. Não, não temos. Vamos configurar o IP 192.168.15.5 e a máscara é essa máscara mesmo. Vamos voltar lá agora para o desktop e ver se ele vai pingar. Começou a pingar o nosso gateway, só que se eu tentar pingar 192.168.36.6, eu não consigo chegar até ele. Por que eu não consigo chegar até ele? Porque o roteador 1 não tem conhecimento. Ele tem o conhecimento da rota de destino para chegar. Olha lá, vamos desenhar, né? Para poder ficar mais simples a compreensão. Olha só. O roteador 1, ele tem conhecimento de como que ele chega até aqui.
Como um PC5 tem o roteador 1 como seu gateway, até aqui está tudo bem. Mas na hora que chega lá no roteador 3 ou no server 6, ele tenta devolver esse tráfego. Na hora que ele tenta devolver esse tráfego, ele devolve para quem? Ele devolve para o IP 192.168.15.5. Ele não conhece como ele chega no 15.5 porque nós não configuramos uma rota de retorno. A gente precisaria configurar essa rota de retorno no roteador 3 ou no roteador 2. Lucas, mas por que do roteador 1 funcionou? Simplesmente porque nós temos o protocolo OSPF configurado nessa interface, nessa interface, nessa interface e nessa interface. Essa interface aqui, que é a interface de saída do roteador 1, para ele chegar nesse endereço do server 6, ela já está dentro do OSPF. E aí o SPF sabia como devolver esse tráfego para cá. Mas essa interface aqui, que é o 15.15.0/24, essa interface não está no SPF. Consequentemente, ele não conseguiu descobrir. O que a gente tem nesse cenário? Na figura de roteador 1, a gente tem um roteamento estático, mandando via esse nosso caminho de roteador 2, e na figura de roteador 3 e 2, nós temos um roteamento dinâmico que foi aplicado aqui pelo protocolo SPF, só que ele não conhece esse outro trecho da nossa rede. E a gente precisa resolver isso. A maneira mais fácil de resolver isso é a gente incluindo o roteador 1 nesse processo de roteamento dinâmico, para que todo mundo conheça todas as redes. E, inclusive, esse caminho aqui de baixo, a gente vai ter ele dentro do processo de roteamento dinâmico, e se a gente desligar o primeiro caminho, a gente tem ainda o tráfego funcionando pelo caminho de backup. Vamos ver isso daqui funcionar então. Dentro do roteador 1, muito simples, a gente vai fazer uma pequena configuração, que é entrar no modo configure terminal, a gente abrir o router OSPF1 e a gente falar para ele que o network 0.0.0, ou seja, qualquer rede que nós estamos aqui utilizando, ela vai pertencer à área 0. Feito isso, eu já vou fechar aqui, ó, duas adjacências, duas vizinhanças com dois caras da minha rede. Tanto o nosso roteador 4, que é aqui, ó, o 34.4, tanto com o nosso roteador 2, o 23.2. Dessa maneira, se eu olhar agora no roteador 1 a nossa rota, show IP route, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho aqui as rotas para o 23, as rotas para o 24 e continuo com a minha rota estática aqui indo para o 36.0. Se a gente olhar agora na figura, mesmo com a rota estática aqui estabelecida, tá? Na figura do PC5, o PC5 já vai conseguir chegar no 36 e está aqui a nossa resposta. E por que isso aconteceu? Aconteceu que agora essa rede, que é a 15.0/24, ela está sendo anunciada dentro do OSPF, que é o nosso protocolo de roteamento dinâmico. Então, o roteador 3, 2 e 4, que está aqui embaixo, todos eles conhecem como chegar a essa rede. Então, na hora que eu mando, mesmo mandando via rota estática, eu ainda consigo ter uma resposta via rota dinâmica. E para isso ficar mais homogêneo, né, e a coisa funcionar de uma maneira mais assertiva, a gente pode fazer até diferente. Eu posso pegar agora aqui o nosso roteador, o roteador 1, e falar para ele que eu não quero mais ter essa rota estática. Porque percebe aqui um detalhe que eu não vou me aprofundar, mas vê esse número aqui, ó, 110/2, 1/0. O que quer dizer isso? O primeiro número é chamado de distância administrativa. Quem tem a menor distância administrativa é o protocolo escolhido para ser utilizado para sua tabela de roteamento. No caso, rotas estáticas, ela tem distância administrativa 1. Então, mesmo eu tendo uma rota via roteamento dinâmico, eu estou forçando que ele use a minha rota estática para a saída, porque ela tem uma menor distância administrativa quando o SPF tem 110. O segundo número já é a métrica para você chegar àquela rota específica. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar no modo global e eu vou simplesmente dar um no IP route, a rota 192.168.36.0 com a máscara 255.0 e por destino
que é o nosso gate 92.12.2. Eu acabei de tirar essa rota. Quando eu tirei essa rota, eu der um show IP routes novamente, eu vejo não existe mais a rota estática, porém tem uma rota via OSPF, esse O de OSPF, para 36.0. E olha só, essa rota ela está sendo balanceada por esses dois caminhos, pelo 12, que é o roteador 2, e pelo 14, que é o roteador 4. Se eu tentar o ping novamente do nosso PC5, o ping continua funcionando, por mais que nós vamos ter um balanceamento de tráfego acontecendo aqui. Eu queria pedir um favorzinho para você. Deixa aqui nos comentários para mim o que você gostaria que eu aprofundasse dentro de roteamento. Você quer que eu aprofunde em SPF? Você quer que eu aprofunde em IGRP? Você quer que eu aprofunde em roteamento estático? Você quer que eu aprofunde em AS? Deixa aqui nos comentários para que eu possa trazer uma próxima aula gratuita aqui no YouTube para que você consiga entender ainda mais desse mundo de roteamento. E se você quer se tornar um Hackathon Pro e já ter acesso a todo o conteúdo de roteamento, o SPF, IGRP, AS, inclusive o multicast, implementação de BGP, implementação de Segment Route, MPLS, tudo isso é dentro do Hackathon Pro. É só você clicar no link da descrição e se tornar Pro, tripulante da HackOne nesse exato momento. Tamo junto, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo para mim, para eu poder te ajudar e continuar produzindo conteúdo para sua evolução. Capitão Lucas Palma, desliga, câmbio, valeu, tripulantes.